Ah, mas como eu estava ansioso para gravar esse vídeo. E o vídeo de hoje vai em homenagem a dois jovens aprendizes de feiticeiro, os meus caríssimos Theo e Mateu, que porventura ensinaram para eles na escola que magos não existem. Mas como assim? O que ensinam para essas crianças hoje em dia nas escolas? Na verdade, eu sei bem o que ensinam para as crianças hoje nas escolas porque eu sou formado em pedagogia e sei do monte de bobagem inútil que passam para as crianças decorarem, vomitarem numa prova para esquecerem depois, porque criança é depósito de informação, o que importa são as provas, os números. A escola nem sabe o nome da criança que tá ali, né? Mas enfim, uma hora a gente fala sobre isso. A questão aqui é, magos existem ou não existem e o que são? Então vamos lá, eu vou basear esse vídeo em algo que eu aprendi com um mestre meu e todo o conceito que eu passar aqui foi que eu aprendi com ele e inclusive no final do vídeo, mais pro final, eu vou deixar um bônus que foi a lição mais importante que ele me ensinou, sobre magia. Bom, primeira coisa, magos existem ou não? Já começo falando, afirmando pra você sem pestanejar que sim, eles existem, encarnados e desencarnados. E o que são magos afinal? Magos são aqueles seres, homem, mulher, magas, enfim, que atingiram por um processo de transcendência, um processo interior, um processo espiritual, comunhão com o mundo invisível. Os mais avançados atingiram e atingem a comunhão com a fonte criadora de todas as coisas que você pode dar o nome que você quiser. Nesse canal aqui a gente não briga por conta disso. E ao atingir essa comunhão com as leis, com os mecanismos invisíveis e mais sutis da vida, eles utilizam isso para causar, para gerar transformação. Há diferenças de alguns grupos de monges, de algumas ordens de monges que atingem essa comunhão e ficam em contemplação. Os magos não. A contemplação do mago é agir, é utilizar esse conhecimento, essa comunhão para gerar transformação. Por isso que eles são os alquimistas da vida por excelência. Os magos são o arquétipo da sabedoria ativa. Arquétipo esse muito importante, presente nos nossos dias. Por isso que essa ideia de magos está na mente de muitas pessoas que estão num chamado espiritual. É lógico que nesse caminho de atingir comunhão com a vida, se a pessoa não tem maturidade, se ela tem o ego do tamanho de um bonde, e se ela tem, infelizmente, uma sede insaciável por poder, é aí que ela cai. Ela começa a utilizar a magia, ou seja, a arte, a ciência de utilizar, construir a realidade visível, co-criar a realidade visível a partir do invisível, apenas apoiada no seu ego. Isso é magia negra e nós não vamos falar disso nesse vídeo. Mas agora, aqueles que atingem a comunhão e fazem algo de produtivo com isso, eles seguem, lógico, um treinamento, porque é necessário estudo, é necessário prática, não de uma doutrina específica, mas de algo que a gente pode chamar aqui genericamente. Entenda, genericamente, estou usando essa expressão na falta de outra, mas é o que a gente pode chamar aqui de artes místicas, que envolve um conhecimento muito profundo e que se baseia em 3 itens principais e um adicional, opcional. Bem, quais são esses 3 itens em que a magia verdadeira se baseia? Esses itens são pensamento, energia e vontade. É a partir disso que eu cocrio a realidade, a partir da comunhão com a base da própria realidade. Tudo aquilo que é visível tem uma estrutura a partir do invisível. E os magos entendem que o pensamento, a consciência, a vontade, a intenção interferem diretamente, estão na base de tudo isso. A quarta ferramenta que eu disse que é opcional são os meios. E o que vem a ser esses meios? Seriam símbolos, artefatos, que são apenas instrumentos de ancoragem de uma intenção. São instrumentos que servem para potencializar, canalizar, catalisar e dinamizar intenções, energias, etc. Você deve lembrar do nosso vídeo sobre tatuagem que nós dissemos aqui que o símbolo, a imagem não é apenas um desenho em si. Sempre existe uma intenção materializada na figura, no arquétipo, no símbolo, etc. E como a gente está falando de uma ciência mental, eles entendem que a mente lê muito bem os símbolos e que geralmente tudo que acontece na nossa vida, a nossa mente consegue transformar em símbolos. Tá aí os sonhos para nos dizer isso. Mas lógico, isso aqui não é obrigatório
e usar um monte de símbolo mágico esquisito não faz de você um mago. Magos avançados existem que não usam nenhuma parafernália, que usam apenas a sua potencialidade co-criadora, pura, interna, para alterar a realidade à sua volta e gerar transformação. E por isso mesmo, como ele transforma, ele transmuta as coisas à sua volta, é o divino alquimista, o divino transmutador. Isso não tem nada a ver com uma religião, com uma seita, com um dogma específico. Mesmo porque para o mago ser realmente um bom mago, ele tem que ser um livre pensador, ele tem que estudar todas as mais variadas áreas do conhecimento humano. Ele não pode estagnar e manter a sua mente presa, fechada numa caixinha fanática fundamentalista. Ele estuda de tudo, os magos estão em todos os lugares. Até mesmo naqueles lugares que nem sabem o que significa magia, de um ponto de vista mais profundo. E aqui é interessante, porque você tem padres que são muito mais magos do que muitos pagãos que existem por aí. Da mesma forma que existem pagãos muito mais cristãos do que muitos sacerdotes que existem por aí. Por isso que aqui você tem que tomar um cuidado. O mago não é apenas aquele que usa pingentes esotéricos, roupas esquisitas. Não, é aquele que atingiu uma comunhão interna madura, consciente, cosmoética e equilibrada com a estrutura invisível da vida. E não, isso não significa que ele atingiu a perfeição, ele ainda está crescendo. Entrar em comunhão com o reino invisível, todos os seres humanos devem, podem e vão entrar algum dia. O mago simplesmente dedicou-se a isso e usa isso conscientemente. E usando isso conscientemente, ele causa grandes elevações nos estados coletivos de consciência das pessoas, levando com o seu encanto, com a sua presença, com os seus recursos, com a sua energia, o seu exemplo, a sua fala, as pessoas de um padrão de consciência X, aprisionador, a um padrão de consciência mais libertador. Esse é o grande mago branco. Sua magia cura, consola, incentiva, apoia e traz o encanto de volta para a vida, porque isso é importante. O verdadeiro mago, a verdadeira maga só o pode ser se antes conseguir recuperar a sua criança interior. E aqui vai o que eu quero dividir com vocês, que eu aprendi com esse meu mestre, que talvez seja a lição mais preciosa sobre magia. E ele diz o seguinte: reconhece-se o grande mago, a grande maga, não naquele, naquela que sabe quando usar magia, mas sim naquele, naquela que sabe quando não usar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, dá aquele joinha para ajudar no nosso trabalho. Se você sentir do coração e quiser acompanhar o nosso canal, se inscreva nele. Fica na paz, brilhe a sua luz, seja feliz, que a sua vida seja um ponto transformador da vida para algo mais positivo, mais pleno, mais feliz. Um beijo na tua alma e um abraço do tamanho do sol.